Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada de Yom Kippur. Nós vamos caminhando, cada vez dando passos mais firmes, mais conscientes, passos mais bem direcionados em direção a um dia tão importante para as nossas vidas, que é o dia de Yom Kippur. Mais para frente nós vamos, claro, declarar, falar um pouquinho mais, explicar bem essa questão do dia de Yom Kippur, tanto de Rosh Hashanah quanto de Yom Kippur, mas é importante você ir vendo essas primeiras aulas que são muito relacionadas a nós, a nossa vida, as nossas atitudes, que nós precisamos aprender a lidar conosco mesmo, para depois nós aprendermos a saber como que nós podemos interagir com o mundo. Então hoje nós vamos para o 11º passo dessa jornada importante. Estamos chegando na metade do mês de Elul, o mês que é o mês do arrependimento, que é o mês de nós fazermos esse balanço que estamos fazendo aqui, é o mês de nós fazermos uma retrospectiva do que nós temos feito da nossa vida, como que nós temos agido, como que nós temos nos relacionado com as situações que estão ao nosso derredor. Hoje, na última aula, nós falamos sobre pedir perdão, né? Quando você precisa reconhecer que você falhou com alguém. Isso é extremamente normal. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa diferente. É o mesmo sentido, mas de uma forma totalmente diferente. Hoje nós vamos falar sobre nós perdoarmos. Nós podermos liberar outras pessoas que foram falhas conosco. Nós precisamos, é por isso que quando Yeshua, quando Jesus, ele fala sobre a questão de perdoar, ele vai dizer assim na oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. É sempre importante a gente ter claro na nossa mente essa forma como Yeshua, Jesus, atrelou a questão do perdão. Ele atrelou a questão do perdão dizendo, me perdoa na mesma condição que eu perdoo outras pessoas. Me perdoa no mesmo aspecto em que eu também sou, digamos assim, benevolente com outras pessoas. Então, isso é uma coisa, queridos, que é muito importante para nós. É muito importante nós entendermos isso. Por que é importante nós entendermos? Porque quando nós cometemos um erro e nós pedimos perdão, desculpa para alguém, o que acontece? A gente quer que a pessoa possa entender. A gente quer que a pessoa compreenda que nós estávamos em um momento que acabamos metendo o pé pelas mãos, fazendo uma bobagem e tal. Mas e quando nós somos a outra pessoa? Quando nós somos o ofendido? Quando nós somos o magoado? Como é? Porque aí a gente entende do nosso direito. Ai, como é que ele fez isso comigo? Que absurdo! E é um absurdo. Às vezes você não fez nada, mas assim como nós somos fracos quando erramos com as pessoas, também precisamos entender que as pessoas são fracas para errar conosco. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, para nós podermos verdadeiramente nos libertarmos de um peso que faz mal para nós. Então, eu vou ler um texto para vocês, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Olha só, a palavra de Deus vai dizer assim, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Então, aqui, Jesus ensinando, o capítulo 5 é o chamado capítulo das boas aventuranças, aonde
Jesus, Yeshua, vai dar um monte de lições para nós aprendermos a lidar com algumas coisas. E entre elas, ele vai falar sobre essa questão de nós podermos perdoar alguém. Então ele vai dizer assim, olha, se você, quando vier trazer uma oferta, que é uma coisa extremamente importante, né? Trazer uma oferta a Deus. Se você, quando vier trazer uma oferta, você se lembrar que você tem algo contra o teu irmão, você faz o seguinte: ou que o teu irmão tem algo contra você, você faz o seguinte, você deixa a oferta, vai lá, se reconcilia e depois volta para trazer a oferta. Por quê? Porque Deus não quer receber da nossa mão coisas que elas não sejam puras, não sejam sinceras. Então não adianta nada, eu posso ser um caridoso. Paulo vai dizer isso lá no 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer assim, se eu der o meu corpo para ser queimado pelos pobres, e eu não tiver amor, isso não vai valer de nada. Então é bastante importante nós entendermos que precisamos estar em uma condição que nós não venhamos ser reprovados, eu vou usar essa palavra, reprovados na nossa condição. Então, Yeshua vai nos ensinar, você volta lá e se acerta. Depois que você se acertar, aí você vem aqui e você traz a oferta, e aí você faz aquilo que você quiser fazer. Mas, vamos então focar um pouquinho nesse quesito de quando nós precisamos liberar o perdão. Não é quando nós precisamos receber, porque nós sabemos receber. Nós invocamos o nosso direito de poder receber um perdão. Agora é o contrário. Agora você precisa dar o perdão. Então, na aula anterior nós falamos sobre você pedir, você procurar a pessoa, você mandar uma mensagem, você, pedir desculpa, reconhecer que está errado. Maravilha, isso ficou lá do outro lado. Agora, nós suponhamos, vamos imaginar que aquela pessoa que você detesta, que te fez um mal terrível, que não sei o que, está assistindo essa nossa caminhada, essa jornada de Yom Kippur, e ela ouviu e falou, puxa vida, eu preciso pedir perdão. Ela pega e te manda uma mensagem te pedindo perdão. E aí, como é que você vai se portar? Não, mas ela fez. Alguém, eu sempre falo, o forte é aquele que toma uma pedrada e não devolve. Porque senão nós vamos ficar lá, trocando. Se a gente for usar olho por olho, dente por dente, vai terminar a história todo mundo banguela e cego. Cego e banguelo. Por quê? Se a gente for ficar trocando olho por olho, dente por dente, daqui a pouco não tem ninguém mordendo e não tem ninguém enxergando. Então nós precisamos aprender isso. Então se a pessoa te pedir perdão, como é que você... E aí eu vou aqui, como nós estamos fazendo uma jornada na qual a gente precisa crescer espiritualmente, eu vou ser mais enfático, não na pessoa que te pediu perdão. Porque essa aí, pronto, você já está consciente de que você precisa perdoar. Mas eu quero falar para você sobre a pessoa que não te pediu perdão. Sobre a pessoa que não falou com você, que não reconheceu que estava errada, que não reconheceu que ela deu mancada com você, que aliás vive uma vida que parece que não fez nada para você. Agora, eu tenho que pensar em mim, não nos outros. Eu tenho que pensar em mim. Sou eu que tenho que cuidar de mim. Não adianta nada eu ficar preocupado. Fulano me odiou, fulano falou isso de mim, fulano. Deixa fulano para lá, querido. Então, eu quero enfatizar a você a necessidade de você não reter ressentimento. Por quê? Você guardar ressentimento dentro do seu coração é como você tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não, filho, quem vai morrer é você. Quem precisa ter paz, tranquilidade, quem precisa ser leve é você. Ah, mas a outra pessoa não reconhece. Problema dela. Uma hora, tenha certeza disso.
uma hora ela vai precisar reconhecer. E às vezes, que é esse texto que Yeshua nos ensinou, ele vai, mas ele já vai estar preso. Ele já vai estar perdido. Ele já vai estar sendo punido por aquilo que ele não consertou no tempo que ele tinha para consertar. Nós estamos nesse mundo, vivendo essa vida, e eu sempre falo o seguinte, essa vida ela é uma faculdade, onde nós vamos aprender a estar prontos para morrer. Então, quando chegar o fim dos nossos dias, que demore muito, que nós vivamos até os 120 com a força do Eterno, que nós vivamos muito, venhamos a ver nossos filhos, netos, bisnetos, ver a nossa história, ver coisas grandiosas, maravilha. Só que quando chegar a hora, que é a única certeza que a gente tem na vida, que é que um dia vai morrer, como é que nós vamos estar? Nós vamos estar desesperados porque não acertamos, não consertamos as coisas que deveríamos ter consertados, não arrumamos, não cumprimos a missão que Deus nos mandou cumprir aqui. Você tem uma missão e você precisa cumprir essa missão. Para quando você chegar diante de Deus, depois dos 120, Deus olhar para você e falar, oh, parabéns, hein? Eu mandei você, te dei capacidade para você fazer isso, isso e isso, e você fez. Que bom. E não chegar diante de Deus e Deus falar assim, poxa vida, eu pedi para você fazer, você não fez? Né? Tem uma música do Léo Canhoto e Robertinho, você que é um pouquinho mais antigo vai lembrar dessa música, que chama O Último Julgamento. É julgando o homem. Olha, eu te dei condição de você fazer algumas coisas e você não fez. E você acha que está tudo bem? Não está tudo bem. Então, vamos olhar hoje para quem nos deve, entre aspas, né? Mas também não deixa de ser fora das aspas também. Vamos ver quem que nos deve. Quando eu falo o nome de alguém e aquele nome me causa uma mágoa, puxa vida, eu estou preso a essa pessoa. Eu estou andando e eu estou carregando um fardo ao andar que não me pertence, esse fardo. Esse fardo não é meu, esse fardo não tem que estar comigo. Então eu preciso me libertar. E como é que eu me liberto de alguém que colocou um peso sobre mim? É mandando essa pessoa embora. Você nunca vai esquecer o que fizeram de mal para você. Sempre. Mas você precisa aprender a lidar com as situações. E é por isso que nós aqui, nós temos uma forma abrangente de falar. Mas às vezes você precisa de um apoio de uma pessoa gabaritada para te ajudar nisso. Às vezes você precisa realmente fazer terapia. Às vezes você precisa passar no psicólogo, não sei aonde, né? Cada um tem que procurar a sua ajuda. Às vezes você precisa de alguém para você falar, puxa, eu posso falar com você? Eu queria conversar, de repente, né? Puxa vida, o Josué está dando essas aulas aí, e como é que eu posso entrar em contato com o Josué? Então, se você participa da sinagoga e está tendo contato, você tem como, se não, você também vai ter sempre uma maneira. Eu queria falar, porque às vezes nós precisamos realmente de ajuda. Nós estamos no mês em que nós estamos pedindo a misericórdia do Eterno. Que o Eterno não seja bravo conosco. O Eterno, o rei está no campo, que ele não seja o rei na essência da palavra, que ele seja o Avino, o nosso Pai. Então, a gente precisa entender o seguinte, e mais uma vez eu vou citar a oração que Jesus ensinou. Para nós sermos perdoados, nós precisamos verdadeiramente perdoar. Poxa vida, mas... E às vezes a pessoa já até te pediu perdão. Às vezes a pessoa reconheceu, não, realmente, olha, você me perdoa, mas eu errei. Tá, perdoou, passou, não faz mais parte da sua jornada. Então você precisa fazer o seguinte, você precisa olhar e dizer assim, olha, isso ficou para trás,
isso não vai reger minha vida mais e eu vou dar um passo para frente. Então, se a pessoa já te pediu perdão, aí você tem obrigação de ter perdoado. E perdoar, é como eu falei, você nunca mais vai esquecer. Uma pessoa que foi traída não vai esquecer que foi traída. Mas você precisa entender o seguinte: se tem alguém ruim, é o traidor. Eu fui sincero. Eu confiei. Sabe aquela pessoa que te pediu dinheiro emprestado, falando que estava passando necessidade, e você de bom coração emprestou, e depois você descobriu que ela era uma sem vergonha, estava te dando um golpe, não te pagou o dinheiro? Então, o ruim, quem tem que pagar alguma coisa é ela, não é você. E às vezes nós vamos guardando um sentimento errado, nós vamos guardando um sentimento que não nos faz bem, e aí quando a gente guarda, sabe o que acaba acontecendo? É nós que estamos tendo problemas, estamos tendo dificuldades, estamos tendo coisas que nós não precisaríamos ter. Então, estamos pedindo nesse mês: Deus, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. E para isso, Deus, eu sei que o Senhor vai ser muito gracioso comigo, então eu vou ser gracioso com aquela pessoa que também me magoou. Todos nós magoamos a Deus, e se Deus cobrasse de nós o preço correto das nossas falhas, nós estaríamos perdidos. Mas Ele é bondoso, Ele é caridoso, Ele cuida para que nós, Ele vai usar de benignidade para conosco, para que nós possamos verdadeiramente alcançar uma estatura em que nós possamos chamá-lo de Avino, nosso Pai. Avino, nosso Pai. Sempre pense assim: Deus, eu sei que Tu é o meu Avino, Tu é o nosso Pai. É o que Yeshua fala lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estás no céu. Olha, e às vezes eu preciso tomar cuidado, porque as minhas orações, elas não começam com o Pai nosso que estás no céu. Ela começa com o meu Pai. E Ele não é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Então, sabe, se você... Hoje em dia é mais difícil, mas eu sou de uma família que meu pai teve 7 filhas. Então, meu pai teve 8 filhos, mais pai e mãe, são 10 pessoas, né? Infelizmente, 2 irmãs minhas morreram ainda crianças, eu nem conheci, mas crescemos juntos 6 irmãos. Eu e 5 irmãs. E às vezes, o que tem que acontecer? Tem problemas no meio da família que o pai e a mãe, ele tem que vir para resolver, para arrumar o meio campo ali, para que não se tenha uma coisa terrível entre famílias. Quantas vezes a gente não vê casos de famílias que irmão acaba fazendo coisa contra irmã, contra irmão, às vezes até contra pai e mãe contra filho. Então, Deus é o grande Pai nosso. E Ele está sempre olhando assim, falando: ô Yehoshua, por que você não perdoa aquela pessoa ali que te magoou? Poxa vida, a gente pode mudar essa história. Então, a grande coisa hoje é nós não sermos tão rígidos com as pessoas que falharam com nós. Por quê? Porque se nós formos rígidos, olha, mais uma vez, hein? A oração de Jesus: me perdoa conforme eu tenho perdoado. Então isso é uma coisa bastante importante e interessante para a nossa vida. Então, eu quero que você agora faça uma autoanálise. Quem é a pessoa que você ainda mantém presa no tribunal do seu coração? Aquela pessoa, porque é engraçado, olha como o ser humano é engraçado. Eu sou uma pessoa bastante polêmica em relação a pessoas que cometem crimes. Mas eu não vou discutir isso, que não é o lugar. Mas olha só, pensa só. Eu sou uma pessoa que eu tenho algumas ideias rígidas demais em relação a quem comete crimes. Mas olha só, eu também sou uma pessoa que eu penso assim: o cara que comete um crime, ele tem a obrigação de pagar o que a sociedade lhe cobrar.
Então, teve um caso aqui no Brasil, dois casos, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando. Dois casos, um é da Elisa Samúdio e a outra é da Daniela Pérez, né, que já aconteceu há mais de 30 anos, esse da Daniela Pérez. Mas, inclusive, o rapaz envolvido nesse caso da Daniela Pérez, há pouco tempo atrás, ele partiu desse mundo. Mas, pensa bem, os dois cometeram crimes terríveis. E o que a sociedade cobrou deles? Cobrou lá, eu não vou lembrar de cabeças, desculpem, me perdoem, isso veio agora para citar para vocês, mas eu não lembro de cabeça. Mas vamos supor que foi 30 anos de cadeia pro rapaz que fez mal para Daniela Pérez. E aí, ele foi condenado. O que aconteceu com ele? Ele foi para o sistema prisional para cumprir a pena dele. Depois de não sei quantos anos, ele ganhou o direito de ir para o semiaberto. Depois ele ganhou liberdade condicional. E aí apareceu que ele estava trabalhando em um determinado lugar, casou de novo, tal, não sei o quê. Eu não vou falar se é justo, correto, mas eu quero dizer assim, ele pagou. O que cobraram dele, ele pagou. Então ele não devia mais nada para a sociedade, porque a sociedade cobrou uma conta e ele pagou pelo crime que ele cometeu. Mas as pessoas não querem que ele tenha essa imagem de que pagou e que agora ele pode continuar a vida dele. Não, ele nunca vai ter a conta paga aos olhos das pessoas. E às vezes são pessoas que não tem nada a ver com o assunto. Porque, por exemplo, a mãe da moça que sofreu isso, ela tem toda a razão quando ela chora até hoje a perda da filha. E eu também entendo que a pena que deram não simboliza que foi feito justiça, mas foi o que cobraram e ele pagou. O Bruno, a mesma coisa. Então, o Bruno pagou, saiu, foi trabalhar em um clube lá, aí começa uma campanha contra ele. Então nós precisamos entender o seguinte, nós não podemos buscar essa rigidez para cima de nós, de nunca perdoar, de nunca esquecer o que a pessoa fez, e esse esquecer não é esquecer de amnésia, é esquecer de... ele fez, mas pagou, entendeu? Então nós precisamos entender que quando nós soltamos essa pessoa do nosso coração, não adianta eu ficar com ódio deles, não adianta eu ficar, não. Olha, isso aqui não vai ficar preso no meu coração. E não é porque eu tenho dó, amo, gosto, concordo, aceito o que a pessoa fez. Não, é porque o meu coração tem que estar em paz. O meu coração tem que estar bem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Então, que história do passado você continua recontando para si para justificar o papel de vítima? Poxa vida, faz 50 anos que aconteceu que pisaram no meu pé e eu ainda estou falando que pisaram no meu pé. Eu ainda estou preso, porque eu ainda não vi quem pisou no meu pé perder o pé. Talvez se perder o pé, quando eu ver perdendo o pé, aí eu vou ficar feliz. Isso não é o que nós queremos para a nossa vida. Então eu vou pedir para você fazer um exercício prático. Escreva o nome da pessoa que te feriu em um papel. Respire fundo e declare mentalmente: o que você fez foi errado, mas eu escolho te liberar para que eu possa caminhar livre. Eu te perdoo. Rasgue ou queime o papel, simbolizando o fim da dívida emocional. Então faça isso. Puxa vida, eu tenho uma lista com 100 pessoas. Faça com as 100. Perdoo todos vocês. O que você fez foi errado, mas eu escolho te liberar para que eu possa caminhar livre. Eu te perdoo. E aí, cada vez que voltar na sua mente isso, você vai falar assim para você mesmo: eu já perdoei. Isso aí já encerrou para mim. Esse caso já não vale mais nada. Esse caso já foi encerrado para mim. Então, vamos fazer esse exercício e vamos ter uma vida mais leve, mais suave, porque é isso que o nosso Avino, o nosso Pai, vai querer para a nossa vida. Agora, como já é a nossa tradição, como é uma tradição milenar, nós
lemos o Salmo 27, que diz assim: um salmo de Davi. Adonai é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para comerem minha carne, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e aprender no seu santo templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a voz do meu clamor, ó Senhor. Tem piedade de mim e responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Não ocultes de mim a tua face, não me afaste de ti em ira. Tu tens sido o meu advogado. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Adonai me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Adonai. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade de Adonai. Confia, pois, em Adonai. Assim, fortalecerás teu coração por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Que o Eterno te abençoe. Eu espero você no próximo passo. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.